Bom, no começo do ano aí muita gente começa a praticar exercícios físicos, outros voltam para a academia, mas é preciso ter muito cuidado nesse início para não ter problemas futuros. Sobre esse assunto a gente conversa agora com dois médicos para falar sobre isso, o ortopedista Lairon Alves e o cardiovascular Elcio Pires Júnior. Muito bem-vindos, um bom dia para vocês. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom, começando aqui, eu acho que seria mais para o cardiologista, né? Doutor, ano novo, vida nova. Quem está começando atividades físicas, que exames devem ser feitos para começar um ano bem, sabendo que o coração vai continuar saudável? Na verdade, os dois podem responder essa questão, eu acredito, né? Não, com certeza. A ortopedia também está muito envolvida nessas promessas de ano novo, que todos nós fazemos aí todo começo de ano. E a realização desses exames é importantíssima. Afinal de contas, se a gente quiser fazer alguma atividade física e nós formos diretamente realizar essa atividade, a gente pode se envolver em problemas. Então, alguns exames são básicos, mas são importantíssimos para a gente fazer. No caso, um exame laboratorial de sangue, onde a gente vai ver aí o hemograma, vai ver podemos ver alterações aí na parte renal, podemos ver algumas alterações também em parte de fígado, ver o colesterol, ver o triglicérides. Na minha parte, principalmente o ecocardiograma, onde a gente vê a função cardíaca e como o coração em si está batendo e a função estrutural do coração está funcionando. Muito importante um eletrocardiograma para a gente ver a parte elétrica do coração e também um teste de esforço. Normalmente o teste ergométrico, que é aquele mais comum que nós fazemos, para ver como a pessoa está e como é a performance dela no exercício. Doutor Lairon, alguma recomendação a mais na sua área mais específica para quem está começando ou está voltando a se exercitar? Primeiramente, devo lembrá-los que nós estamos passando pelo Janeiro Dourado, né? Que é uma iniciativa da Sociedade Paulista de Medicina Desportiva para o incentivo do início das atividades físicas e também da procura por especialistas para tentar minimizar aí os riscos de um início de lesão. Mas devo lembrá-los que o importante é começar. Então, se você não tem, por exemplo, uma comorbidade ou um histórico familiar importante, dê início às atividades. Vamos começar a nos mexer, né? Que é importante começar e aí sim procurar o especialista, o médico do esporte, o cardiologista, para ele conseguir dar uma orientação melhor, mas acaba sendo uma barreira quando você começa a procurar muitos especialistas antes de dar o início. E é lógico, a orientação se você está iniciando uma atividade física, comece devagar, né? Não vá querer, por exemplo, correr uma maratona dentro de um mês, que isso assim vai começar a lhe trazer problema em vez de melhorar a tua qualidade de vida. Uhum. Para essa entrevista, a gente conta também a partir de agora com o nosso comentarista, Diogo Schelp. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia, bom dia, doutores, bom dia a todos. Vou fazer uma pergunta para o ortopedista. Obviamente que é importante começar devagar, como o senhor falou, mas em muitos casos, né, quem está sedentário, começa uma atividade física, começa a sentir dores, né, em lugares do corpo que antes nem sabia que existiam. Quando isso acontece, deve-se parar a atividade física ou tentar substituir por outras, né, que não afetem, né, o local que está com lesão até que se consiga recuperar. Olha, Diogo, os pacientes que me procuram, principalmente os que não têm comorbidades ou históricos familiares, o início é mais uma conversa mesmo. Em alguns casos, principalmente se o paciente está acima do peso, com alguma doença já, a gente costuma pedir sim os exames, o screening metabólico, alguns exames cardiológicos, mas até para assustar o paciente, para mostrar para ele a condição que ele se encontra. Então eu costumo separar praticamente o início das atividades no primeiro mês, que é um mês bem difícil, onde essas dores vêm acontecendo, né? Que são dores, na maioria das vezes, dores do dia seguinte, que são dores do acúmulo de ácido lático nos nossos músculos ou até nas nossas articulações. Então isso pode gerar um desconforto no começo, o que geralmente melhora quando a pessoa inicia novamente um aquecimento, em 2, 3 dias após o início das dores. Se melhorar com o aquecimento, geralmente é uma dor do dia seguinte. E isso tende a melhorar, tende a passar com o decorrer da continuidade dessas atividades. Então, por isso que esse primeiro mês é um mês muito complicado para a pessoa dar seguimento, que é o mês onde essas dores vão acontecer. E isso é normal. Qualquer pessoa, até um atleta, quando ele para de realizar atividades por algum tempo, quando ele retorna, ele também sente essas dores. Já no terceiro mês,
é um mês onde a pessoa começa a já ver resultado. E às vezes ela se acomoda e diminui a frequência de atividade física ou até da forma como ela se alimenta, dorme e nos demais parâmetros aí de saúde. Doutor Elcio, qual seria a atividade física ideal para essa faixa etária mais avançada? E também quantos dias por semana? Qual a frequência que deve ser feita? Quantas horas? Olha, a gente, na parte cardiológica, a não ser que o paciente tenha alguma limitação, normalmente a gente indica atividades leves, principalmente uma caminhada. Acho que a caminhada ela é a atividade mais fácil que a gente pode estar realizando, não requer aparelhos, não requer... você consegue fazer isso num parque, consegue fazer isso às vezes até dentro de casa mesmo, com um paciente com uma idade um pouquinho mais avançada. Se ele não tiver limitação, obviamente, alguma limitação aí ortopédica no caso, ele poderia fazer isso. Normalmente a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza de 3 a 5 vezes por semana, entre 30 e 40 minutos, tá? Pode ser de intensidade baixa, não tem problema, e o que eu sempre oriento os pacientes a realizar esses exames assim, como o Lairon falou, você começa a fazer as atividades, realiza esses exames, estando tudo bem, a gente começa a intensificar isso. Então não vai correr a maratona, vai na verdade andar, e aí ele vai progressivamente aumentando a quantidade de atividade que ele vai fazendo. Mas a preconização é pelo menos aí 3 vezes de 30 a 40 minutos. Sim, Diogo? Além da caminhada, doutores, o que mais se indica, né, depois de um início, né, quando a pessoa já começou a fazer algum tipo de exercício, a musculação ou exercícios na água, o que é mais adequado para quem realmente está começando, já passou por essa fase inicial? Os exercícios, eu quero deixar bem claro, inclusive, para a população da terceira idade. É muito importante os exercícios de ganho de força, ganho de massa muscular, porque além de melhorar a qualidade do movimento, melhora a absorção óssea do cálcio, então você vai prevenir doenças articulares, doenças ósseas e até melhorar o metabolismo como um todo do paciente. Então é muito importante, inclusive na terceira idade, que se faça exercícios de ganho de força. Exercício para ganhar massa muscular. E isso é um desafio hoje para nós que trabalhamos principalmente com ortogeriatria, o paciente idoso ganhar massa muscular. Então é importante que no início, na juventude ou até na fase adulta, esse paciente já comece a fazer atividade física. Porque os trabalhos científicos mostram a importância de você criar uma memória muscular para facilitar isso na terceira idade. Porque realmente é muito difícil você ter um ganho de massa muscular na terceira idade. Musculação é fundamental, então, né? Para quem tem mais de quantos anos? 50 anos, talvez? Musculação é fundamental para quem tem mais de 12 anos. Então, acima dos 12 anos, a pessoa começa a fazer atividade física de força. A musculação é uma delas. Então, você pode ter a opção de, por exemplo, fazer uma atividade física funcional, crossfit. A musculação eu prefiro indicar porque ela é mais democrática. Então, você tem academias de 60 até 600 mil reais, e academias que funcionam 24 horas, em todos os locais. Então e a chance de você ter uma lesão fazendo a musculação em si, desde que forma adequada, com orientação, ela é menor. Então por isso que eu acabo orientando o paciente um pouquinho mais para o lado da musculação. Agora, crossfit, exercícios de luta, todos eles, aquela coisa, você está fazendo força, provavelmente você está fazendo um exercício de força. Então isso vai melhorar a tua qualidade muscular. Doutor Elcio, existe algum exercício específico para retardar o envelhecimento? E para quem tem problema de infarto, outros problemas do coração, eles podem praticar atividade física? Podem e devem, na verdade, praticar exercícios. Eu, como cirurgião cardíaco, os pacientes que fazem hoje cirurgia cardíaca, eles vão voltar, eles têm uma recuperação, uma reabilitação. Importantíssima essa palavra reabilitação, esse paciente vai passar por uma reabilitação, ele acaba perdendo muito músculo, porque ele acaba ficando muito tempo parado por conta dessa recuperação que ele faz, então ele vai ter que progressivamente aí trabalhar novamente a parte muscular dele, ele vai poder fazer atividade física e deve. Tenho pacientes que hoje jogam tênis, eu tenho pacientes que praticam corrida, tenho paciente triatleta, que é triarterial, que já fez ponte de safena. Então é importantíssimo esses pacientes, obviamente vendo as limitações e com o acompanhamento,
eles voltarem às atividades. É para isso que esse paciente é submetido a uma cirurgia, é para isso que nós trabalhamos, é para tentar devolver o melhor possível essa pessoa para uma melhor qualidade de vida. Diogo? É necessário combinar o início das atividades físicas também com mudanças dos hábitos alimentares? É essencial, né? A maioria dos pacientes que nos procuram pensando em atividade física, o principal objetivo deles é emagrecer. E você vê que acaba frustrando o paciente, porque ele, às vezes, ele acha que, por exemplo, muitos procuram a corrida, né? Então, ele trata a corrida como uma penitência. Ele se alimenta de forma equivocada durante a semana toda, dorme mal, e aí, no final de semana, ele acredita que correr 5 quilômetros vai salvá-lo aí dos problemas, principalmente metabólicos, que essa alimentação acaba proporcionando. Então, o básico da nossa conversa durante essas consultas ensinar o paciente a separar o que é alimento de verdade e o que não é, né? A importância do sono, a importância da atividade física de força e também o movimento, né? As pessoas têm que aprender a se movimentar mais, principalmente agora com a pandemia, que as pessoas acabaram trabalhando dentro de casa. Se você pega um outro paciente que tem condições de ter um relógio que conta passos e coloca ele para fazer isso no dia a dia dele, ele vai ficar impressionado com o quão pouco ele anda, né? O quanto ele se mexe. E é importante se mexer, é importante se movimentar e fazer atividade física de força. Bom, uma última pergunta então agora para o Dr. Elcio. Em relação ao coração, existe alguma atividade específica que melhore as funções do coração? Quais são as mais recomendadas para quem se preocupa com o coração? Principalmente as atividades mais aeróbicas aí, corrida, natação, o próprio funcional que ele falou, o crossfit, é bastante baseado aí em frequência cardíaca. Então, a gente acaba trabalhando bastante até o próprio metabolismo do paciente com essas frequências cardíacas. São essas atividades mais aeróbicas, elas acabam sendo melhores aí para o coração. Você acaba tendo uma melhor performance pulmonar, você acaba tendo depois uma redução até dos batimentos cardíacos seu em repouso, você acaba tendo perda de peso também, e isso daí acaba impactando aí na sua pressão arterial, acaba impactando também aí em pacientes que são pré-diabéticos. Então, hoje os aeróbicos para a parte cardiovascular, eles são ideais. Bom, esse é um assunto muito interessante que engloba todo mundo, mas o nosso tempo é curto, então a gente já vai encerrar a entrevista. A gente conversou com o ortopedista Lairon Alves e o cardiologista cardiovascular Elcio Pires Júnior. Agradeço muito a presença dos dois por aqui. Um bom dia, uma boa semana e sejam sempre muito bem-vindos. Eu que agradeço, bom dia. Agradeço o convite e bom dia a todos. Diogo continua com a gente.